Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, bom dia! Hoje é domingo, dia 20 de novembro, e nós vamos continuar a lição que nós começamos ontem. Uma lição que fala sobre passagens bíblicas controversas nesse assunto, nesse tema que nós estamos estudando sobre a vida, a morte e a ressurreição, não é? E a primeira passagem bíblica que nós vamos analisar é a passagem que fala sobre o rico e Lázaro. Esse é até o título da lição de hoje, não é? Mas antes de nós começarmos aqui a lição, vamos orar a Deus e pedir que Ele nos ajude a entender? Porque se essa é uma passagem bíblica controversa, precisamos certamente da luz do Espírito Santo, não é? Na verdade, para qualquer estudo da Bíblia que nós vamos fazer, nós precisamos pedir a unção do Espírito Santo, precisamos pedir que o Espírito Santo nos ensine, porque foi ele que inspirou as Escrituras Sagradas, não é? Então, vamos aqui pedir a presença de Deus conosco? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela tua bondade, pela tua misericórdia com cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado oportunidades de aprender, de estudarmos, e gostaríamos de suplicar nesse momento que o Senhor venha nos ensinar mais uma vez. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra vem com mensagens importantes para nós e elas interessam, né? Elas dizem respeito à nossa salvação. Então, Senhor, nós gostaríamos de suplicar que o Senhor nos ajude a compreender essas passagens, que toda controvérsia que possa existir possa ser removida através da unção do Teu Espírito Santo e que o Senhor traga clareza a cada um de nós. Suplicamos que nesse momento o Senhor também perdoe os nossos pecados e que o Senhor fique bem juntinho de cada um de nós, nos acompanhando e nos ensinando como nosso professor, através do Espírito Santo. Senhor, suplicamos tudo isso e também suplicamos forças para o nosso dia, não é? E fazemos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos irmãos e queridas irmãs, como eu mencionei, hoje nós vamos estudar sobre a passagem do rico e Lázaro. Ela está situada em Lucas capítulo 16, do verso 19 até o 31. Vamos ler? E aqui a lição já começa com uma pergunta. Por que essa história não é uma descrição literal da vida após a morte? Vamos ler aqui então o relato que está escrito em Lucas capítulo 16, a partir do verso 19. Jesus disse assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está conosco, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão.
Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Que texto, hein? Que passagem, queridos irmãos e queridas irmãs. Bom, vamos ler aqui os comentários, lembrando aqui da pergunta que a lição fez. Por que essa história não é uma descrição literal da vida após a morte? Vamos ler aqui o que a lição traz para nós? Alguns estudiosos sugerem que Lucas, capítulo 16, do verso 19 até o 31, deva ser interpretado de forma literal, isto é, como uma descrição do estado dos mortos. Porém, essa visão levaria a várias conclusões antibíblicas e iria contradizer muitas das passagens que já examinamos. Vejam só, então tem pessoas que acreditam que isso deva ser interpretado de forma literal, no entanto, isso traria conclusões antibíblicas e iria contradizer muitas das passagens que nós já examinamos. E a lição continua dizendo assim: primeiro, teríamos que admitir que o céu e o inferno estão tão próximos o suficiente para permitir uma conversa entre os habitantes de ambos os lugares. Vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs. Vocês conseguem imaginar isso? E depois, olha só, teríamos também de supor que, na vida após a morte, enquanto o corpo jaz na sepultura, permanece uma forma consciente de alma espiritual, com olhos, dedo, língua e que até sente sede. Vocês podem ver isso ali nos textos, que nós lemos, em Lucas capítulo 16, no verso 23 e 24, esses elementos aparecendo aí, Então, essa alma, esse espírito, também teria que ter todas essas coisas e ainda as sensações, não é? E ainda, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, se isso aqui fosse um relato literal, como ficariam todos os outros textos que nós já lemos da Palavra de Deus, que falam sobre o estado inconsciente dos mortos? Os textos lá do livro de Jó, os textos do livro de Eclesiastes, do livro de Salmos, não é? Então, a gente precisa parar para pensar que se a gente acreditasse nisso, aqueles outros textos estariam o quê? Estariam sendo anulados. E a gente não pode fazer isso, querido irmão, querida irmã. Não é? Continuando aqui, vejam só o que a lição diz. Se essa passagem fosse uma descrição do estado humano na morte, o céu não seria um lugar de felicidade, visto que os salvos poderiam acompanhar os sofrimentos intermináveis de seus queridos e até mesmo dialogar com eles. Uma mãe poderia ser feliz no céu ao contemplar as agonias intermináveis de seu filho amado no inferno? Em um contexto assim, seria impossível o cumprimento da promessa de que no céu não haverá mais tristeza, nem choro, nem dor, que está relatada para nós ali em Apocalipse, capítulo 21, verso 4. Vocês conseguem entender isso, meus queridos irmãos e queridas irmãs? E aí, a lição vai trazer o seguinte para nós. Devido a tais incoerências, muitos estudiosos bíblicos modernos consideram a história do rico e Lázaro uma parábola, da qual nem todos os detalhes podem ser interpretados literalmente. George Led, teólogo evangélico, escreveu que essa história provavelmente tenha sido uma parábola que fez uso do pensamento judaico corrente e não teve intenção de ensinar nada sobre o estado dos mortos. Ele diz isso no seu livro Escatologia, o Novo Dicionário Bíblico. Bom, aqui então tem uma obra dele, até tem um número da página aqui, página 388. E não é só ele que pensa dessa forma, meu querido irmão, minha querida irmã. A irmã Ellen White, ela também descreve esse trecho da Palavra de Deus como sendo uma parábola. E nós vamos ler aqui os comentários dela depois,
como nós sempre fazemos. Primeiro a gente faz os comentários da lição e depois a gente tem os textos que ela escreveu que se relacionam com o assunto. Então, no próximo áudio, nós vamos ler esses comentários. E eu ainda vou mandar para vocês um vídeo, né, um link para o vídeo do pastor Rodrigo Silva. Ele também é arqueólogo, não é? Essa é a formação dele, né? E ele aqui, nesse vídeo que eu vou mandar para vocês, ele fala de um aspecto cultural aqui, como até o George Led falou aqui, né, do pensamento judaico corrente. Existiam em outras culturas histórias similares na cultura egípcia, não é? Na cultura grega, na cultura babilônica. Então ele vai citar ali algumas outras fontes, né? E vai dizer que provavelmente Jesus, ele não criou essa parábola. Ele usou um pensamento corrente, né? Usou uma história que poderia ser até conhecida das pessoas ali da sua época. No entanto, ele usou uma estratégia que no final ele mudou ali o desfecho da história e ele passou um ensinamento então para aquelas pessoas, não é? E que ensinamento foi esse? Acreditar naquilo que estava escrito na palavra de Deus e não colocar sua esperança em consultar os mortos. Foi isso que nós vimos no verso ali, né? Nos últimos versos desse texto. Olha só, a partir do verso 29 do capítulo 16. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ou seja, a palavra de Deus, aquilo que havia sido escrito, né? Ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Vocês conseguem ver esse ensino claro aqui, não é? De que as pessoas deveriam ir e acreditar em Moisés e nos profetas, naquilo que estava escrito na palavra de Deus. E nós, a quem nós estamos dando ouvidos? A manifestações sobrenaturais ou àquilo que está escrito na palavra de Deus? É algo que nós precisamos pensar. E depois a gente vai voltar e falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, a lição ela vai trazer mais o seguinte para nós. O relato da parábola ensina que, status e reconhecimento social no presente não são os critérios para a recompensa futura. E antes de falar sobre o segundo aspecto, queria comentar aqui que fica nítido, né, que aquele homem ele era rico, mas ele não fazia praticamente nada para aliviar o sofrimento do mendigo que estava à sua porta. E o que Jesus nos ensina a fazer? Não é se solidarizar com o outro, não é ajudar o nosso próximo, né? Ajudar aqueles que são necessitados. Então vejam só, a indiferença que talvez aquele homem ali sentia em relação a uma pessoa que tinha necessidade. E ele tinha tanto e não dava nenhum tipo de assistência para uma pessoa que estava debaixo ali do seu nariz, praticamente, não é? Bom, segundo ponto. O destino eterno de cada um é decidido nesta vida e não pode ser revertido na vida após a morte, ou nessa suposta consciência, né, após a morte. Nós acreditamos, como adventistas, não é? Que, segundo a Bíblia, há vida após a morte. De que forma? Através da ressurreição. No entanto, quando a ressurreição acontecer, não vai ter mais nenhum tipo de mudança de lado aí, né? Quem estava com Cristo ou quem estava contra Cristo. A decisão que nós precisamos tomar é enquanto ainda estamos em vida e entregar a nossa vida a Cristo. E nós vimos que haverá uma ressurreição no final, quando Jesus voltar, e quem irá ressuscitar nessa ressurreição por ocasião da segunda vinda de Jesus? Os mortos em Cristo, aqueles que depositam sua fé em Cristo. Aqueles que não fizerem isso, você vai ver lá em Apocalipse, capítulo 20, que haverá uma segunda ressurreição, num outro momento,
onde essas pessoas elas serão condenadas e então elas serão extintas para sempre. Bom, e a lição vai finalizar trazendo o seguinte para nós. Mas ele lhe disse: Se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Lucas capítulo 16, verso 31. O que aprendemos com Jesus sobre a autoridade da Bíblia e nossa maneira de reagir a ela? Vocês conseguem ver, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que ao invés de apontar para manifestações sobrenaturais ou incentivar pessoas que se comuniquem com os mortos ou que tentem uma suposta comunicação com os mortos, Deus ele nos direciona para a sua palavra como o nosso guia. Nós até lemos algum texto aqui no passado que fala assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus é o nosso guia. Eu gostaria de convidar vocês a ler também Isaías capítulo 8, lá no Antigo Testamento, e vocês vão ver que o discurso de Cristo, no final aqui, ele está em harmonia com o que diz o Antigo Testamento. Vejam só, Isaías capítulo 8, verso 16. Resguarda o testemunho e sela a lei no coração dos meus discípulos. E agora o verso 19. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos que chilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? À lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Eu entendo aqui, meu querido irmão, minha querida irmã, que quando está se falando à lei e ao testemunho, está se falando a quê? Aos escritos de Moisés e aos profetas, não é? Ao testemunho dos profetas. E aí, querido irmão, querida irmã, lá no passado, 700 anos antes de Cristo ali, foi mais ou menos essa época que Isaías escreveu o seu livro, né? Já existia esse conceito. Vocês vão tentar consultar os mortos quando a verdade está relatada na palavra de Deus? E vocês vão agir de acordo com o que os mortos estão falando, mesmo que isso contradiga a palavra de Deus? Sabe, isso aconteceu até, meu querido irmão, minha querida irmã, numa história muito trágica relatada na palavra de Deus. É a história de Saul. Ali em 1 Samuel, capítulo 28, Saul, depois de desobedecer a Deus, e Deus então parar de se revelar a ele, de respondê-lo através de manifestações sobrenaturais, através ali, né, do sumo sacerdote, enfim, das coisas, Saul ele apela então para uma médium que Saul ele havia mandado exterminar, né? Ele havia mandado matar os médiuns, né? Ali no reino de Israel, e ele vai então, depois que Deus para de respondê-lo, ele vai atrás de uma médium para tentar falar com um profeta que havia morrido, que era Samuel. Vejam só, e aquilo não acabou bem. Agora, isso quer dizer então que é possível consultar os mortos? Os mortos nos respondem? Querido irmão, querida irmã, a Bíblia fala que as pessoas tentam se comunicar com os mortos e elas conseguem se comunicar com alguma coisa, mas ela não diz que esses exatamente são os mortos, porque se os mortos estão inconscientes, com quem que elas estão falando? E aí, querido irmão, querida irmã, eu lembro de um texto da palavra de Deus que fala assim que Satanás, ele se disfarça até em anjo de luz. Esse texto está escrito ali em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14. Ora, querido irmão, querida irmã, se Satanás pode se apresentar como um anjo de luz, ele também pode se apresentar tendo a forma de uma pessoa que morreu, que nos conhecia. Ele pode se apresentar na forma de um profeta do passado. É por isso que Deus fala para que a gente não consulte os mortos, porque nós podemos achar que estamos
falando com alguém que nós conhecíamos, consultando alguém que nós conhecíamos, quando na verdade nós estamos sendo enganados. Porque se os mortos não têm consciência, tem alguma coisa que está viva e que está tomando a forma daquele morto e que está falando conosco. E nenhum ali de Satanás e dos seus anjos quer o nosso bem, querido irmão, querida irmã. Vocês podem ver que o fim da história de Saul foi muito trágico, não é? Foi muito trágico. Então, que nós possamos ouvir essa advertência, possamos tomar cuidado com isto, tá bom? E que nós possamos nos atentar naquilo que a palavra de Deus nos diz. Aquilo que está escrito, querido irmão, querida irmã. Foi assim que Jesus, ele venceu as tentações lá no deserto, não é? Está escrito, e também está escrito. Foi assim que Jesus venceu. E que nós possamos encontrar forças na palavra de Deus, na graça e na misericórdia de Deus para vencermos também. Bom, espero que vocês ouçam ali os comentários do Espírito de Profecia, né? Os escritos da irmã White, e também que depois, se vocês quiserem, possam ver ali os comentários do pastor Rodrigo Silva. Um grande abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.